Deputado Carlos Jordi. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, General Santos Cruz. Não sei se se recorda, mas estivemos algumas vezes juntos. Sou vice-líder do governo na Câmara. O Major Vitor Hugo, em alguma oportunidade, nos apresentou. Então, digo aqui já de antemão que não tenho nada contra Vossa Senhoria. Vim aqui muito mais para minha primeira participação, efetivamente, nessa comissão. E também para responder algumas questões que estão sendo faladas aqui, ouvir também. E é necessário aqui que nós façamos uma diferenciação do que é fake news e o que é ataque, são ataques virtuais. Porque me parece aqui que não estão tratando de fake news, só ouvi falando de ataques virtuais. Ataques que muitas vezes são da democracia. Óbvio que existem excessos, os excessos devem ser coibidos, inibidos, através da justiça. A calúnia, a difamação, ela deve ser, sim, coibida, mas certos ataques são da democracia e isso já vem de outros governos. Até mesmo o governo PT tinha a sua própria milícia virtual. A própria deputada Lídice da Mata falou aqui do Felipe Martins e fez uma fake news. Porque ela disse que o Felipe Martins, em algumas oportunidades, atacou o general Santos Cruz enquanto ele estava no governo. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Para vocês terem uma ideia, é o único tweet. E isso basta fazer aqui uma pesquisa rápida no Twitter, em que vocês vão ver que o Felipe Martins fala a respeito do Santos Cruz, em que ele diz que, em entrevista à época, o ex-ministro Santos Cruz desmentiu o factoide de que houve tentativas de financiar blogs conservadores com dinheiro da SECOM ou de criar um programa para o professor Olavo de Carvalho na EBC. Fato que ele mesmo já falou aqui, já respondendo ao senador Humberto da Costa. E quem espalhou essas mentiras já se retratou e noticiou o desmentido. Foi o único tweet que ele fez a respeito do general Santos Cruz. E se há alguma divergência na posição política, na forma de comandar uma secretaria, que era o que havia, eu não acredito que isso seja motivo para se trazer numa comissão e alegar fake news, que não foi feito por Vossa Senhoria, mas outros parlamentares aqui. Também ouvi aqui o deputado Alexandre Frota atacando membros do governo, da assessoria da presidência, falando que esses membros produzem fake news, que é o gabinete do ódio. Eu fico até imaginando como é esse gabinete do ódio. Parece que é um gabinete montado e que as pessoas ficam lá produzindo fake news a todo vapor, e isso é uma fake news. Isso não existe. Não existe esse gabinete. Existem, sim, membros do governo que são adeptos das redes sociais. Nós fomos eleitos dessa forma. Eu fui eleito dessa forma, o Márcio Labre foi, o Felipe Baus foi, a Caroline Ditone fomos eleitos assim. E é uma nova geração de políticos que tem pessoas que apoiam e fazem esse tipo de política. Então ele disse que é dinheiro público pagando 3 elementos atacando dissidentes políticos. E é fato também que tem dinheiro público pagando deputado federal para fazer incitação a crime contra o presidente da República, como foi com ele. E por isso está sendo denunciado na PGR. Foi nas suas redes sociais para colocar lá que o Adélio tinha sido incompetente. Na verdade, fez uma enquete fazendo chacota com a tentativa de assassinato do presidente da República, então deputado federal, questionando se o Adélio tinha sido incompetente ou distraído. E aí não tem problema o dinheiro público, né? Inclusive, está sendo noticiado que ele usou dinheiro público para pagar banquete em torno de R$ 3.600 e disse que usaria todo o dinheiro dele, porque era dinheiro que ele fazia jus, que ele tinha direito. Então, nesse momento, não tem problema o dinheiro público, né? Falo aqui também da fala do deputado Rui Falcão, em que ele, assim como um senador que nos antecedeu, falava que fazia essa correlação de milicianos com o presidente ao assassinato de Marielle. Aí depois foge pela tangente dizendo que não queremos fazer nenhuma acusação leviana, mas já fazendo.
mas já fazendo. Dizem até que há uma relação do presidente com milicianos que estão envolvidos com o assassinato de Marielle. Isso não seria uma fake news? Isso não seria uma fake news? Porque quando houve jornais, mídias divulgando que o PT tinha um diálogo cabuloso com o PCC, e depois de tanto nós ouvirmos que o PSL é partido de laranja, que o governo é de milicianos, eu mesmo fui e fiz uma associação de que o PT era partido dos traficantes. E sabe o que aconteceu? Eu fui para o Conselho de Ética da Câmara. Eles podem tudo. Eles podem nos atacar, fazer as ilações, fazer ataques levianos, propagar fake news, mas desde o momento que nós respondemos, vem uma censura. Que é isso que parece que acontece aqui nessa CPMI, que é uma CPMI que deveria estar investigando fake news, mas o que se está investigando aqui, na verdade, é fazendo um tribunal de exceção contra aqueles que são opositores de alguns deputados daqui. Por exemplo, eu vi aqui um senador falando, fez até uma apresentação colocando de bots, perfis falsos, linchamento virtual, falou de sectarismo, milicianos. Tudo isso me lembrou da época do governo PT. O governo PT formaram os famosos MAVs, militância em ambientes virtuais. Para quem não conhece, olha aqui, ó, Folha de São Paulo, 2011, PT treina patrulha virtual para atuar em redes sociais. Militantes usarão rede para rebater reportagens negativas contra o partido. Sigla vai editar manual do tuiteiro petista para ensinar filiados a fazer propaganda e espalhar mensagens na internet. E aí você, dando uma passada rápida na reportagem, vocês veem que é o conceito disso que vocês estão combatendo aqui, só que era feito pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores. O PT vai montar uma patrulha virtual e treinar militantes para fazer propaganda e criticar a mídia em sites de notícias e redes sociais como Twitter e Facebook. O partido quer promover cursos e editar um manual do tuiteiro petista com táticas para a guerrilha na internet. É isso aqui que vocês estão dizendo que está acontecendo. Guerrilha na internet acontecia no governo PT. E eles bancavam, financiavam. Quantos blogs que vocês conhecem? Tinha Dilma Bolada, tinha um monte que era financiado pelo governo federal, à época com o PT. E naquela época, todos se calavam. Na verdade, aquilo ali era denunciado por algumas pessoas como Olavo de Carvalho, como nós naquela época, ainda como ativistas, denunciávamos, e nada daquilo chegou a ter uma CPMI ou chegou a ter esse teatro que muitas vezes está acontecendo em torno de algo que não é da forma que está sendo propagado. E aí também ouvi tanto o senador Humberto quanto o outro senador falando a respeito da questão dos disparos virtuais, dos disparos em massa no WhatsApp, dizendo, foi também o Ivan Valente, o deputado federal Ivan Valente, que é uma pena que não esteja aqui, falando que houve disparos em massa contra a campanha de Haddad. Engraçado, me perdi na reportagem, mas eu tenho aqui anotada, reportagem de 28 de março, do G1, TSE multa a campanha de Haddad por disparos em grupos de WhatsApp. Ou seja, eles pegam uma meia-verdade e completam com mentiras inteiras. Atacam como se nós tivéssemos ganho uma eleição com fake news, mas eles mesmos sobreviviam a respeito de fake news. Sobreviviam com fake news, atacavam seus adversários com fake news. Quem não se lembra, durante a campanha, até o próprio Haddad divulgou aquela falsa suástica que foi feita por uma menina de esquerda em sua barriga. Aquilo foi uma fake news, ninguém se retratou. Então não tem como chegar e atacar apenas um lado, de uma forma unilateral, como se nós fôssemos os propagadores de fake news, porque, na verdade, isso sempre foi o modus operandi da esquerda, do PT, através dos militantes em ambientes virtuais. E agora
talvez estejam provando um pouco do seu próprio veneno, mas não é a partir do governo, porque gente ruim existe em qualquer lado, tanto na esquerda, na direita, no bem e no mal. Existem pessoas ruins. Enfim, para concluir, já que Vossa Excelência, Vossa Senhoria é o convidado, gostaria de fazer uma pequena pergunta para que faça até uma reflexão desse momento que estamos vivendo. Pois muitos falam que o senhor sofreu ataques coordenados, mas até agora não houve uma prova cabal disso. E mesmo havendo alguma coordenação, não são garantias constitucionais à livre expressão e à liberdade de associação? A organização da sociedade para pressionar agentes públicos deve ser criminalizada? Deixo aqui a pergunta para Vossa Senhoria e encerro minha participação. Obrigado. Ok, obrigado, deputado. Sobre isso aí de fake news, eu concordo que a fake news ela é diferente do ataque pessoal. O ataque pessoal ele pode incorrer em legislação. A fake news depende também do que ela está, das consequências, né? Por exemplo, aquela fake news, dei o exemplo aqui, de que o governo não vai pagar o 13º, ou não tem dinheiro para pagar o 13º, você terroriza pessoas que ganham R$400 e que ganham mais 100 ganha mais 100 de Bolsa Família. Então, tem um efeito muito ruim, tem notícias falsas que têm efeito muito ruim. Os ataques pessoais são coisas completamente diferentes. O senhor ou eu escrever alguma coisa contra a sua maneira de exercer a liderança do partido é uma coisa. É questão de opinião, de como que deve fazer. Outra coisa é eu de atacar pessoalmente a pessoa, tentar assassinar a sua reputação e por aí vai. Então, aí vai para o lado, já vai para o Código Penal, aí é diferente. Então, o caso, por exemplo, do cidadão lá que mora nos Estados Unidos, o que acontece? O problema não é a ideia política. A ideia política dele ter servido até para muita gente. O problema não é a ideia política, o problema é o comportamento. É problema comportamental, não é problema de ideia, né? A ideia tem todo o direito de ter ideia, deve ter até feito vários efeitos em pessoas, etc. Agora, o comportamento é o que eu falei. Aquele modelo ali é um modelo teórico. Ele serve para qualquer um. Aquele modelo ali não é um modelo que depende de quem está fazendo a crítica. O senhor usou corretamente o modelo e o lado, vamos dizer, esquerdo usou também da mesma forma o modelo. Então o modelo ele é teórico. O problema de livre expressão, uma coisa é livre expressão, outra coisa é a difamação, a calúnia. Então a liberdade não está em jogo. Não tem liberdade em jogo. Liberdade de expressão ou liberdade de associação. Não é isso. Agora, eu não posso pegar uma pessoa e ridicularizar. Eu não posso dizer com o nome de meme eu constranger uma pessoa. São coisas distintas. Então, só que o que está se comentando aqui não é essa parte de liberdade de expressão. O que está se comentando aqui é quando ultrapassa o limite e entra para dentro do Código Penal. Passa a palavra para a deputada Carolina de Tone de Santa Catarina. Boa tarde a todos. Boa tarde, general Carlos Alberto dos Santos Cruz, chamado de General Santos Cruz, né, como é conhecido. General, vamos tentar fazer um bate e volta para ser mais dinâmico, porque eu tenho algumas questões atinentes à sua participação no governo, que eu gostaria, do ponto de vista técnico, que eu gostaria de saber. Como eu tenho vários questionamentos, eu gostaria que fosse bem objetivo. Então, se o senhor não souber, diga não sei, ou claro. Porque eu tô aqui desde o início da CPI, eu tive que dar uma saidinha, acabei voltando e ainda bem que ainda deu tempo de eu fazer, né? Primeiramente, eu gostaria de perguntar para o senhor trouxe aqui
aquilo que o senhor alegou que foi uma fake news com relação ao senhor, daqueles prints nos quais o senhor teria sido vítima, né? Que era uma conversa de WhatsApp sugerindo que o Mourão deveria ser presidente no lugar do Bolsonaro e tal. O senhor até relatou essa situação aqui como vítima de fake news, né? O senhor chegou a tomar providências com relação a isso na Polícia Federal? O senhor falou que ia pedir investigação. Pedi. E como é que está essa investigação? Poderia relatar para a gente? Não acompanhei mais. Não te intimaram para acompanhei. mais esclarecimentos, etc.? Tá, e com relação àqueles outros slides que estão aqui disponibilizados para a gente, onde o senhor traz aqui um ponto de vista teórico, uma espécie de explicação que o senhor falou que estudou sobre o que está acontecendo e tal, né? Eu gostaria de saber quais são as fontes desses estudos que o senhor trouxe desses slides. Isso aí tem uma Pode citar as fontes específicas? Depois eu posso lhe dizer. Mas assim, de cabeça, algumas pessoas que tenham sido base para isso, alguns estudos? O senhor tem de cabeça? Isso aí, algumas coisas ali eu adaptei da minha observação, né? Mas aquilo ali é estudo que outras pessoas fizeram, também de uma literatura... Pode citar alguma dessas pessoas ou não? Não, os amigos meus. Né? O senhor conhece Luciano Ayan? Quem? Luciano Ayan. Não. Não? Só para saber se teria sido a fonte dele, por acaso. Não. Que é uma pessoa que está fazendo essas relações, essa criação de narrativa. Não, mas isso aí é um modelo que não é só para os casos que aconteceu comigo. Isso aí é um modelo que serve também, como falou lá o deputado, que aconteceu anteriormente. Não? Certo. Em entrevista à época, o senhor desmentiu um factoide de que houve tentativas de financiar blogs conservadores com dinheiro da SECOM, ou de criar um programa para o professor Olavo de Carvalho na IBC, correto? Correto. Notícias falsas essas que foram vinculadas pela grande imprensa. Quem espalhou essas mentiras podem ser enquadrados no conceito de fake news também? Sim ou não? Sem dúvida nenhuma, porque, ao menos para mim, dizer que eu barrei uma coisa que não existiu é falso. Ao menos para mim é falso. Eu queria confirmação de que isso realmente era fake. Muitas pessoas falam que o senhor foi alvo de ataques digitais coordenados, mas ninguém evidenciou provas disso. Não seria mais correto dizer que o senhor foi alvo de críticas, como qualquer outra figura pública que está sujeita a ser alvo de críticas? Mesmo que houvesse uma coordenação nas críticas, não são garantias constitucionais a livre expressão e a livre associação das pessoas? Sem dúvida. Sem dúvida, a livre expressão e a livre associação são garantias constitucionais e são causas pétreas nossas, né, que tem que ser mantida. Após a divulgação do vídeo em que o senhor sugere a regulamentação das mídias sociais, o presidente Bolsonaro postou o seguinte Twitter: em seu governo, a chama da democracia será sempre mantida sem qualquer regulamentação da mídia, aí incluídas as redes sociais. Quem achar o contrário, recomenda um estágio na Coreia do Norte ou Cuba. Em seguida, o ministro Moro tuiteou o seguinte: no ponto, bom lembrar que não fosse a vitória eleitoral do PR Jair Bolsonaro, estaríamos hoje sob controle social da mídia e do judiciário, e que estava expresso no programa de oposição democrática. Aliás, Jair Bolsonaro reafirmou hoje o compromisso com a liberdade da palavra. Diante desse quadro, eu pergunto: o que o senhor quis dizer quando afirmou que as redes sociais precisavam ser regulamentadas, adestradas ou coisa similar? Essa proposta guarda alguma semelhança com o controle social da mídia e outras propostas autoritárias, por acaso? Não, isso aí foi uma distorção, uma criação, uma fabricação de notícia plantada, que pegou uma entrevista minha lá em Harvard e cortou só um pedacinho da entrevista e deu início a um ataque por conta daquele apresentador Danilo Gentili, não? Agora, isso é uma distorção, é um corte numa entrevista. Certo. O que eu queria dizer é exatamente o que eu disse aqui. Você é a favor da liberdade de expressão tem que ser total. Agora eu não posso lhe atacar pessoalmente. Ressalvados os excessos, o senhor falou, né? Porque a pessoa é gorda, porque a pessoa é magra, porque é feia, porque não pode ter ataque pessoal. O resto... Enquanto o senhor foi ministro, a SECOM estava subordinada à sua secretaria, correto? Eu gostaria de saber se o senhor já tinha tido experiência com comunicação na sua trajetória. A minha experiência com comunicação, ela vem não de trabalho técnico, nem de gerenciamento de comunicação. Ela vem de permanente exposição. Por exemplo,
Na África eu passei 2 anos e meio num ambiente de conflito, onde muita gente morreu, com muito combate, e onde toda semana tinha entrevista de imprensa para a mídia internacional, com CNN, com RFI da França, Deutsche Welle da Alemanha, BBC. Então, você fica permanentemente exposto, né? Então, a minha experiência era de estar exposto à mídia, e não de gerenciar a mídia, né? Certo. O senhor poderia nos dizer quais seriam os critérios para um bom plano de mídia? Olha, os critérios que eu tinha feito, eu já tinha feito isso, mas ainda não tinha assinado. Eu vejo o seguinte: em primeiro lugar, a comunicação de governo, para mim, ela tem que ser informativa, ela não é propagandística. Você não faz propaganda de governo, você informa das realizações do governo, né? Ela não tem aspecto de propaganda. Segundo, ela não é ideológica. Eu não faço ideologia com comunicação governamental. Terceiro, eu não uso a comunicação governamental para manutenção de poder, né? Esquema de manutenção de poder. Mais um fator, as despesas elas têm que ser muito transparentes, porque como é muito dinheiro envolvido, e no Brasil existe uma dependência muito grande de agências que ficam penduradas em comunicação estatal, isso aí tem que ser uma transparência muito grande. Porque numa informação dessa, por exemplo, para a presidência, tá? Para a Previdência, eu posso fazer um programa de 200 milhões e posso fazer um programa de 50. Então, ela tem que ser feita com muito critério e muita transparência. Certo. O senhor conhece a força da TV aberta? Poderia falar um pouco a respeito? Posso. No planejamento da comunicação governamental, você tem, por exemplo, você tem critérios. Eu uso uma agência, essa agência vai fazer uma divulgação, por exemplo, da Previdência Social. Eu posso fazer um critério puramente de audiência, aí eu pego aquela que tem mais audiência e dou mais dinheiro para aquela que tem mais audiência. Eu posso fazer um outro sistema em rede nacional, custa caríssimo. Chegou a custar 1.541.000 um minuto, 60 segundos. Uma inserção, uma vez. Por questão de preço, eu posso, apesar de ela ter mais audiência, eu posso segurar. E eu posso pegar outra que custa 150 mil ou 50 mil e fazer 4, 5 aparições na outra. Certo. Então, isso aí é um jogo que quem está gerenciando, ele tem que ter muito bom senso. Eu também não posso saturar aquele que cobra barato, porque senão também começa a ter uma repetição que não tem efeito. Isso aí é uma coisa técnica. Por exemplo, os contratos, eles precisam ser muito criteriosos, precisa ter um mapa mais, uma visão um pouco mais espacial do que acontece na administração direta, porque não é só a SECOM, todos os ministérios têm contratos de propaganda. Certo. Eu gostaria de perguntar, o senhor chegou a dizer que se dependesse do senhor, só faria a comunicação do governo por meio da EBC, Empresa Brasil Comunicação? Isso aí? Quais seriam os índices jamais. da EBC? Não? Não. Só se confirma ou não essa afirmação? Não, isso aí não tem sentido. E o que o senhor acha do atual ecossistema publicitário, onde nós temos uma espécie de concentração de mais de 90% das verbas privadas de publicidade na Rede Globo, que contém apenas 35% da audiência? O senhor entende que essa concentração enfraquece a democracia? Em primeiro lugar, a parte privada, ela não é de controle governamental. Você não tem, a gente não tem nenhuma ingerência naquilo que uma empresa privada vai escolher. Se ela vai escolher o rádio, se ela vai escolher a televisão, se ela vai escolher mídia externa, em painéis, etc. Tá, mas um dos medidores é o Ibope, né? O que o senhor acha do atual sistema de medição, que é o Ibope? Isso aí pode ser discutido. Pode ser sistema discutido? de medição, né? Agora... Porque ele é um dos controles para distribuição de verba, né?
Uma outra coisa, isso aí é um negócio um pouquinho mais complexo. Por exemplo, quando eu faço um contrato nacional, estou falando de verba governamental, eu faço um contrato nacional com uma rede qualquer, seja ela Globo, Record, ela sai por um preço. Se eu tiver a trabalheira de fazer contratos regionais, eu jogo o preço 20 vezes para baixo. Então, eu quero produzir 1 minuto no horário nobre, Rede Globo em ambiente nacional, ou qualquer outra rede. Sai por um preço X, vamos dizer que vai sair por 2 milhões. Se eu fizer contratos regionais, eu coloco isso aí em 200 mil, 300 mil. Se puder me ajudar, general, por favor. Desculpe, deputado. Não, tudo bem. Eu vou pedir para você depois o tempo de líder do PSL. Só para colaboração. E se fizer com pagamento à vista, sai 20% do preço de tabela. Então isso aí tem uma variação muito grande. O que o senhor acha do monopólio das transmissões do futebol? Eu sou contra qualquer monopólio. Certo. O senhor considera a força da mídia digital e toda a liberdade, considera como uma realidade essa força da mídia digital, tal como é a TV aberta hoje, nós temos essa nova realidade da plataforma das redes sociais? Isso é uma realidade que chegou e que precisa de adaptação. Que tipo de adaptação? A realidade chegou mais rápido do que as pessoas se adaptaram. Então, por exemplo, a outra eleição 5 anos atrás foi completamente diferente dessa, onde tinha grandes marqueteiros, tinha mídia de peso, etc. Se gastava 500 milhões. Dessa vez saiu por 3, mais ou menos, né? Na base do celular. Agora tem uma coisa, também nada está garantindo que a próxima eleição daqui a 3 anos, na velocidade que vai, também vai ser igual ao que passou, não é bem assim. E aí essa adaptação, a adaptação que eu estou falando é a seguinte, aonde às vezes pessoas que por falha de caráter ou de personalidade problemática, ela acha que ela está num mundo completamente livre, ela esquece até da ética. Presidente, por gentileza, para acrescentar o tempo de líder, que eu tenho mais alguns questionamentos, aí a gente... Mas do tempo de livre, Vossa Excelência não vai poder fazer nenhuma Não, mas é que daí só para ter continuidade... Eu vou pelo regimento da Câmara, a gente pode... Continue falando. Continue. General, o senhor sabia... o tempo de livre, okay, não, eu vou lhe dar... Mais alguns minutinhos, uns 5 minutinhos, por gentileza, então. General, o senhor sabia que a hashtag... Fora Santos Cruz surgiu após o apresentador Danilo Gentili, que possui hoje mais de 17 milhões de seguidores no Twitter, que é um dos maiores influenciadores digitais, né, do Brasil. Essa hashtag ela surgiu após ele postar um vídeo em que o senhor defende a regulamentação das mídias sociais? Exatamente, é o vídeo que é fabricado, cortado, né, e tirado do contexto da entrevista que eu estava dando. Então, o senhor nega que seja a favor da regulamentação das redes sociais? Regulamentação... Só nesse padrão que o senhor já falou agora. Regulamentação é uma coisa, é recomendação, é você educar as pessoas para não fazerem ataques pessoais. Mas o senhor considera como existente o poder dos influenciadores digitais? Que são pessoas que têm um grande número de seguidores e elas conseguem puxar uma hashtag, como foi o caso daquele episódio. Por exemplo, no caso do Danilo Gentili, né? O senhor acha que ele controlaria uma milícia digital ou essas críticas seriam espontâneas? Não acredito que ele controle milícia digital, não. Ele não tem essa característica nenhuma disso. Ele pode, às vezes, dar o start, vamos dizer assim, até ser usado, às vezes, por uma pessoa mal intencionada, porque ele tem um grande público, mas ele não tem nenhuma característica de pessoa ruim, não tem nada a ver. De acordo com a revista Época, do Grupo Globo, o senhor, secretário de Comunicação Fábio Weingarten, preparou uma campanha de publicidade que defendia a nova Previdência, que foi suspensa pelo senhor. Já a entrevista Exame relata a mesma história e diz que o ministro Paulo Guedes ficou ao lado do SECOM e ainda reservou recursos para a campanha que não foi ao ar no tempo esperado. Ainda, de acordo com a revista Veja, o senhor determinou um corte de 20% da campanha pela nova Previdência. Por que o senhor não permitiu a imediata divulgação da campanha da nova Previdência preparada pela SECOM e aprovada pelo Ministério da Economia na época? Porque o mapa apresentado, ele apresentava distorção. Que mapa? Você tem um mapa. Você faz o seguinte, você vai fazer uma campanha.
Em primeiro lugar, essa Previdência ela não foi votada no ano passado. Ela não foi votada, ela era para ser votada na época do presidente Temer, mas não foi votada. Houve uma campanha dela em 96, um pouco em 97, um pouco em 98. Se eu não me engano, foram 192 milhões. Em primeiro lugar, nós temos que ver, é uma avaliação minha, discricionária minha, em conversa com o presidente ou com outras autoridades, quanto que precisa gastar numa campanha? Se realmente essa campanha ela é fundamental para que os parlamentares votem na Previdência ou não. Né? Porque não é a campanha que faz o parlamentar votar, o parlamentar vota também por outras razões, por razões técnicas, estudos, etc. Então, a Previdência, esse ano, ela chegou num ponto de maturidade, na minha avaliação, que com campanha ou sem campanha ela seria votada. Ela chegou num ponto de maturidade, de aceitação pelos congressistas, de aceitação pela sociedade. Nós vamos injetar 190 milhões de novo? Eu lembro que o período que eu fiquei lá, eu autorizei em torno de 40 e pouco, 50. Ela foi... eu lembro que teve... O mapa é o seguinte, eu tenho aqui todas as redes de TV, há uma infinidade de rádios, outros recursos, como, por exemplo, painéis e coisas assim. Certo. Né? E eu tenho o preço de cada um. Certo. Eu não posso ter... Aí é discricionário meu pegar e aprovar um minuto com 1.541.000. Não vou aprovar. Renegocia de novo. Manda outro ofício para a empresa, chama a empresa aqui e vamos ver o que a gente pode fazer. Porque eu não posso pagar 1.540 para um e pagar 180 ou 40 mil para o outro. Certo. Após a SECOM, por determinação do presidente, divulgar uma instrução normativa para que todo o material de propaganda da administração pública passasse por avaliação prévia da própria SECOM, o senhor emitiu nota dizendo que a medida era ilegal e, em última análise, desautorizando o próprio presidente. Somado ao episódio da publicidade da nova Previdência, o senhor não considera que isso teve mais impacto sobre a sua exoneração do que a hashtag Fora Santos Cruz, atribuída erroneamente a falsas milícias virtuais? Não, isso aí é absoluta mentira. Eu vou lhe contar. Então esclareça, então, por gentileza. Eu vou lhe esclarecer. Alguém foi... Aquele problema de assessoria que eu já falei aqui. O assessor ele tem que ser um sujeito honesto. Ele não pode manipular a autoridade. Né? Então, o presidente Bolsonaro, não sei quem foi, que foi lá e falou para ele da propaganda do Banco do Brasil. Que era uma propaganda que, se saísse, não sei se ela ia ter grande impacto do porquê ali da escolha daquele tipo de propaganda. Mas, de qualquer maneira, o presidente Bolsonaro, ele tomou a iniciativa de falar e aquela propaganda foi cancelada. E ele me ligou, isso aí devia ser umas 19 horas mais ou menos, e ele me ligou. Ele me ligou e falou, olha, aconteceu isso. Eu falei, olha, a propaganda da administração indireta, das estatais, ela não passa aqui. Ela não passa por aqui. A SECOM, quem emitiu essa nota foi, se eu não me engano, foi o Glenn, que tinha 48 horas na SECOM e não está acostumado com a administração pública. Então essa nota dele não podia, não é assim, não pode fazer isso. O Glenn tinha 2 ou 3 dias na função. E ele largou essa nota. O que acontece? Quando você vai ver tecnicamente, o que pode fazer o presidente? Ele pode dar uma recomendação. Olha, eu gostaria que as propagandas das estatais, elas tivessem os valores de patriotismo, da democracia, etc, etc. Ele pode dar uma orientação. Você não trabalha tecnicamente as propagandas das estatais. Então eu tive que largar essa nota, eu conversei com o presidente 2, 3 vezes naquela noite, e larguei essa nota até porque o presidente precisa se defender. Eu acho que ele sofreu 2 ações por causa disso. Por causa da propaganda do Banco do Brasil, eu acho que ele sofreu 2 ações. E você faz aquilo até para proteger, para defender o presidente. Certo. Você não pode pegar um presidente que tem a característica do presidente Bolsonaro, que é uma pessoa impulsiva, etc., e colocar pilha para certas coisas. Você induz a pessoa ao erro. Certo, entendi.
O senhor conhece, por acaso, o senhor Carlos Augusto de Moraes Afonso? Quem? Carlos Augusto. Se por acaso o material que o senhor trouxe veio de origem dessa pessoa? Não. Moraes? Carlos Augusto de Moraes Afonso. Não. Eu gostaria de saber se o senhor tem conhecimento que em 2 de fevereiro de 2019, o professor Olavo de Carvalho publicou o seguinte Twitter, em 2 de fevereiro deste ano, início do governo Bolsonaro. Dos generais que circundam o Bolsonaro, os mais confiáveis me parecem ser o Santos Cruz e o Heleno. Dos outros, pouco sei. O que sei do Mourão não é nada bom. O senhor tem conhecimento desse Twitter? Não, nem li. Porque... E aqui vem um outro que foi feito em 21 de março de 2019. Tive uma conversa breve, mas muito amável com o general Heleno. Essas coisas de olavistas versus militares é invencionice, fantasia e frescura. O senhor tem conhecimento desse Twitter? Olha, eu vi muito pouca coisa da senhora Olavo de Carvalho. É que no início, quando começou, esse foi a primeira vez que ele mencionou o seu nome, fazendo a sua defesa. Defesa de quê? Do senhor no governo, no início. E aí depois começou o ataque. Era só para colocar a ordem cronológica Não, dos eu só fatos. gostaria de saber defesa de quê que a senhora considera. O que o senhor teria depois o ofendido em rede social. Não ofendi, não. Etc. A senhora talvez não tenha visto que ele falou uma vez que todos os generais eram uns... Eu não vou repetir o nome aqui que ele falou. E aí, quando me perguntaram sobre isso, eu falei, olha, eu acho que ele é um desocupado para falar isso. Certo. Agora, ele não precisa me defender de nada, eu não preciso desse tipo de defesa, ainda mais no início de governo, não tem sentido. Não, era só para demonstrar que num primeiro momento ele se referiu de modo afável ao senhor, né? Só que tem o seguinte, eu não aceito falar, é a mesma coisa que falar de que todos os deputados são desonestos. Isso é um absurdo. Eu não aceito que alguém diga isso. Eu não aceito que alguém diga que todos os generais ou são covardes, ou são isso, ou são aquilo. Não é. Você tem deputados bons e ruins, você pode ter generais bons e ruins, mas você não pode generalizar. Eu acho que generalização é falta de responsabilidade. Certo, presidente, era isso. Muito obrigada. Passa a palavra ao deputado Felipe Barro, do PSL do Paraná. Senhor presidente, senador Ângelo Coronel, general Santos Cruz, seu advogado, doutor Nivaldo, relatora, deputada Lídice da Mata, demais colegas deputados, deputadas, senadores e senadoras. Senhor presidente, confesso algo para Vossa Excelência. Não é nenhum demérito, obviamente, a Vossa Excelência, que tem coordenado os trabalhos dessa comissão de uma maneira justa. Também não é nenhum demérito ao nosso convidado da tarde de hoje, o excelentíssimo general Santos Cruz, muito menos a deputada Lídice da Mata. Mas, às vezes, a impressão que passa para nós, membros dessa comissão, é que essa comissão, infelizmente, tem se transformado numa espécie de casos de família. Porque fulano foi exonerado por quê? Por que será que fulano não fala com o cicrano? Por que será que saiu do governo? Por que entrou? E daí o Frota pergunta para o nosso convidado, general Santos Cruz, se passou por ele nomeações, e daí o mesmo Frota conclui que por conta disso existem milícias digitais. Eu acho que uma criança de 9 anos de idade tem mais raciocínio que o deputado Alexandre Frota, né? Porque ele parte de premissas e chega a conclusões que não tem absolutamente nada a ver com as premissas. Então, hoje, a impressão que deu é que ficamos discutindo o professor Olavo de Carvalho. A relatora diz que é pseudo-filósofo, autoproclamado filósofo. Eu confesso que sou aluno do Olavo, respeito a obra dele, né? Aliás, deputada Lídice, nossa relatora, né? Alguns preferem ser alunos de Olavo de Carvalho, como eu. Outros preferem ser alunos de Márcia Tiburi. Márcia Tiburi, que foi candidata a governadora pelo Partido dos Trabalhadores. Né? Daí eu acho muito engraçado, senhor presidente, meu amigo deputado Carlos Jordi, minha amiga Carol Detoni, ver os deputados, os senadores aqui do Partido dos Trabalhadores falando, né, que o professor Olavo fala palavrão,
que o professor Olavo fala isso, quando eles têm no quadro deles partidário uma suposta filósofa, ou autoproclamada filósofa, a senhora Márcia Tiburi, porque eu peço vênia a Vossa Excelência, presidente, para ler algumas célebres frases da filósofa Márcia Tiburi, Carol Detoni. Abre aspas. O cu é uma coisa muito boa na vida das pessoas. E o cu, sobretudo, é laico. É das coisas mais laicas que há nesse mundo. Márcia Tiburi, a filósofa do PT, foi candidata a governadora do Rio de Janeiro. Ela continua, tem mais. General, o senhor que não gosta de palavrão, tampa o ouvido, porque tem mais. Nesse país em que tudo está ultra neofundamentalista, neopentecostal, neoliberal, o cu é precioso. A gente tem que libertar o cu. Márcia Tiburi. Outra da Márcia Tiburi. Sou super a favor do caráter anal. O que seria o caráter anal? Eu não sei, presidente. Deputado, Vossa Excelência já deu um exemplo, já serve para ilustrar o seu raciocínio. Vamos deixar essas partes íntimas. É que ela é filósofa, né? É filósofa do Partido Mas cada um com a sua filosofia. Mas tem uma última aqui. Eu acho que nós estamos aqui, as televisões ligadas, o brasileiro está assistindo. É porque eu acho que não podemos levar essa comissão nesse ritmo, que eu acredito que Vossa Excelência não é uma pessoa que tem essa maneira de falar para o público brasileiro. É verdade. Que como atacaram então deixa lá a Tiburi, o Olavo, quem quer que seja, porque eu acho que não é o motivo dessa CPMI. A CPMI visa a gente proteger a sociedade brasileira, não aqui discutir quem fala mais ou menos palavrão. É isso, exatamente. Como atacaram o professor Olavo de Carvalho a tarde inteira, eu vejo isso como uma hipocrisia do pessoal do Partido dos Trabalhadores, que tem essa excelsa filósofa nos seus quadros partidários. Mas falando em cu, em anos, etc., falaram também de palavrão e etc. Um que gosta muito de palavrão é o próprio Lula, Porque recentemente, quando da Operação Aletheia, a deputada Jandira Fegali gravou um vídeo, senador Ângelo Coronel, em que o ex-presidente Lula, condenado, presidiário Lula, saiu agora, mas pode estar, general, pode estar solto da cadeia, mas nunca vai ser livre verdadeiramente. Mas a Jandira Fegali, deputada, gravou um vídeo em que aparece o Lula falando, eles que enfim no cu todo o processo. Então o pessoal do PT gosta, gosta. Então não tem moral alguma para falar do professor Olavo de Carvalho. O senador Rogério Carvalho, falando em Carvalho, mas um não se compara com o outro, mas o senador Rogério Carvalho, que estava aqui agora há pouco, fez um discurso muito inflamado, a deputada Lídice da Mata, dizendo que não ia admitir, veja só, não ia admitir que alguém falasse dele, que alguém falasse do PT, porque ele não tinha processos. Graças à internet, hoje nós temos a internet livre, e se Deus quiser continuará sendo livre, nós temos o Google, o pai dos burros. E daí eu coloquei aqui no Google o nome do senador Rogério Correia, para saber se o que ele estava falando era fato ou se era fake news. E constatei que é fake news. Celso Russomano, o senador Rogério Correia, que estava aqui na comissão, Rogério Carvalho, estava aqui na CPI das fake news, dizendo fake news, presidente senador Ângelo Coronel. Porque está aqui, logo que qualquer um digita no Google o nome dele, senador Rogério Carvalho, do PT, é condenado a devolver dinheiro público lá no estado dele. Foi condenado por improbidade a devolver R$400 mil, de uma época em que ele era, salvo engano, secretário. Então mentiu, fake news. Fake news. Vossa Excelência, jovem na política, eu acho que fazer uma crítica quando o outro lado está ausente, eu acho que fica ruim. Eu queria que ele estivesse aqui, infelizmente não dá. Eu estou dedicando a CPI. Para outra sessão, Vossa Excelência pega e descarrega essas... Não, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou convocá-lo, vou convocar o senador... Vossa Excelência se ausentou por longo tempo dessa CPI. Não pode criticar quem saiu. Mas eu critico quem eu quiser. Não, o senhor pode criticar quem o senhor quiser, mas o senhor usou isso como argumento para caracterizar a sua ausência. Então, eu estou fazendo essa interrupção porque esse argumento vai atacar todos aqui. Tá bom. Que saíram por algumas horas, inclusive Vossa Excelência. Eu acato o argumento de Vossa Excelência, vou convocar o senador para que ele preste esclarecimentos para essa CPI numa próxima oportunidade. Já que Vossa Excelência pede para eu criticar quem está aqui, vou criticar Vossa Excelência. Porque Vossa Excelência disse que o Felipe Martins xingou o ministro. E aqui já quero dizer o seguinte, a primeira vez que eu encontro pessoalmente o ministro.
né? Nunca estive com o ministro, não tenho nada contra o ministro, né? Então, Vossa Excelência disse isso há pouco, que o Felipe Martins xingou o ministro. Confesso que não achei, né? O próprio deputado Carlos Jordi questionou sobre isso, Vossa Excelência não respondeu. Acredito que seja mais uma fake news, infelizmente, propagada pela relatora dessa CPI, né? Mas, agora, feitas as premissas, passo a fazer os questionamentos, presidente, senador Ângelo Coronel. General Santos Cruz, Vossa Excelência disse que estudou o assunto, principalmente o assunto de fake news, etc., principalmente após sair do governo. Né? Vossa Excelência teve ajuda de alguém? Alguém o instruiu? Alguém lhe ajudou nesses seus estudos? Quais, ou não, só se informou sobre ele? Isso não é estudo formal. Sim, claro. Isso é informação que você pega aqui e ali. Não, perfeito. Mas Vossa Excelência começou a se inteirar sobre esses assuntos. Não tem formalidade nenhuma isso aí. E também isso aí não é tentar retratar o que acontece só agora, não. Isso daí isso acontece em vários ambientes, em vários tempos também. Sim. Isso aí não está direcionado a ninguém. Sim, não, mas foi uma iniciativa, o que eu quero é que foi uma iniciativa de Vossa Excelência. Uma iniciativa própria, não... Não tem nada não tem recado de ninguém, não. O deputado... Claro que outras pessoas, como o Marco Feliciano, ele falou que também tem um modelo de como que isso aí é produzido. Eu acho que tem que trazer os modelos aí, depois a comissão analisar e ver o que ela aproveita disso aí, né? Sim. O Frota, o deputado Frota, eu vou citar porque eu tinha anotado aqui, relator, né? Tenho que questionar. Né? Mas ele fez um questionamento à Vossa Excelência, general, sobre aquela questão envolvendo a Apex e o patrocínio, a Keynes, salvo engano, né? Uhum. E na época foi divulgado um e-mail, deixa eu pegar ele aqui, se me permite, um e-mail, né, do general Escoto, determinando a assinatura do convênio, dizendo que teria sido a seu pedido. Né? Procede? Não. Então eu faço questão de... Claro, general. Se o senhor permite agora, lógico, nesse momento, então, em primeiro lugar é o seguinte, eu posso cobrir todas as questões? Claro. Posso te sugerir algo, general? Posso finalizar as perguntas, daí passo, pode ser, presidente? Melhor. Tá, essa questão do e-mail, né? E também o deputado, vamos voltar ao assunto inicial, né? Por incrível que pareça, mas foi divulgado também que esse convênio que o Frota estava fazendo lobby, tentando influenciar a Apex a fechar esse patrocínio, né? Um dos patrocínios era para financiar filmes como Cu Azul, né? Então voltamos ao assunto inicial. Mas, presidente, são fatos. Isso foi divulgado amplamente pela mídia. Né? Eu queria saber se isso procede, porque foi divulgado pela mídia, ou se são fake news, general. E finalizo aqui minhas perguntas para Vossa Excelência, já agradecendo a participação e a disposição, né? Porque afinal de contas o senhor está aqui como convidado, né? Desde as 13 horas da tarde, aqui colaborando com a comissão. Para mim é uma honra poder estar aqui no meio dos senhores e senhoras, né? A primeira coisa é a exoneração minha. Eu acho que também o pessoal se fixou muito na minha exoneração. Trocar ministro não é nada de bicho de sete cabeças, não. Qualquer presidente ele pode trocar um ministro sem estresse. A besteira é quem pega e faz uma coisa daquelas e envia para um presidente da República. Né? Se ele tem acesso ao presidente da República, ele vai lá e diz para o presidente da República o que ele discorda de mim, a vantagem de me trocar por outra pessoa. Né? E não fazer essas bobajadas aí. A gente vê que... Por isso que eu não dou muita importância de ficar correndo atrás, né? Porque é besteira. Isso aí é um cúmulo da imaturidade, da falta da criancice, né? Porque se você, não tem problema nenhum, em qualquer lugar do mundo o presidente troca. O presidente também não precisa sair, vamos dizer assim, não precisa dessa separação funcional ser uma separação de consideração pessoal, como tem acontecido aqui. A troco de que você precisa fritar? Pô, chama o cara e fala, olha, não tenho problema aqui da sua função por causa de pressões assim, assado, e está encerrado. Você sai com tranquilidade, um amigo, sem problema, né?
no governo que você percebe que não tem algumas coisas que não coincidem com o meu modo de pensar. Então, pouca coisa também, porque eu fui eleitor do próprio presidente, né? Não tem problema nenhum. Né? Então, a exoneração, em lugar de discutirmos demais, é uma coisa simples, não tem nada. O que é bom tirar de ensinamento é que quando tiver que demitir, alguém chama e conversa para não acarretar essa confusão toda aí, e entra um monte de blogueiro pelo meio e fake news pelo meio. Para quê? Para o presidente dispensar você? Pô, o presidente dispensa você conversando, pô, na hora do almoço, pô. Bom, a outra coisa é do cidadão lá dos Estados Unidos, né? O que acontece? O problema não é de ideia. O problema não é de ideia. As ideias podem ter um mérito ou não, dependendo de quem acompanha, de quem não acompanha, de quem gosta, quem não gosta. O problema é de comportamento. Esse comportamento que o senhor falou aí de uma filósofa aí, isso aí para mim, pelo amor de Deus, isso aí não está no meu, não está na minha educação. Não? Se o senhor me permite aí, eu queria lhe elogiar pela coragem de ler essas filosofias aí. Eu não teria. Bom, então, já tive em situações muito difíceis de combate, mas essa eu não teria coragem, não. Então, não é só dele que eu estou falando. Eu estou falando de quem usa a própria comunicação, o meio de comunicação, para esse tipo de coisa. Né? Nós estamos educando ou estamos deseducando? Né? Bom, outra coisa. O caso da Apex. O caso da Apex, ela é subordinada ao Ministério das Relações Exteriores. O deputado Frota foi lá falar comigo, como um monte de deputados ia, mais diversas coisas, e falou, olha, a apresentação dos filmes em Cannes, a ida de alguns artistas, essa coisa toda de festival, ela tem patrocínio da Apex, mas esse ano parece que não vai ter. E vai ser dia tal, tem que ver isso daí o mais rápido possível. Tá bom, vou facilitar a vida do deputado, como facilitava outros assuntos. Liguei para a Apex e atendeu o general Escoto, esse que fez o e-mail. Liguei para ele e falei, olha, também não sabia que Cannes tem ido para o festival, os filmes brasileiros, com patrocínio da Apex. Dá uma olhada aí, que eu não sei se tem convênio, se não tem convênio, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, eu não sei como é que funciona. Dá uma olhada aí e vê se me dá uma resposta até o meio-dia para dizer, olha, tem dinheiro, vai fazer, não tem dinheiro, não vai fazer, e os caras se viram arrumar outro patrocínio. Isso aí devia ser umas 8 e pouco da manhã, 9 horas. Não sei o que está acontecendo dentro da Apex, mas aí, agora eu sei. Então, ele se comunicou com ela ligou para o ministro das Relações Exteriores, ela não se ligou com o chefe dela, que era o embaixador. Ela se ligou com o ministro. E o ministro me ligou, pelas 10 horas, e falou, falei com o presidente e nós não vamos patrocinar. Falei, não vai patrocinar. Acabou o papo. O que está acontecendo? O que aconteceu dentro da Apex? O que estava acontecendo lá dentro? Em primeiro lugar, uma confusão geral. Uma confusão geral de relacionamento entre eles. Você tinha o embaixador Vilalva, você tinha o general Escoto, você tinha essa moça Letícia e um outro chamado sobrinho, não lembro do nome dele. Tá? Bom, em primeiro lugar, os dois aqui criaram um relacionamento problemático, entre eles não se entendiam, né? O próprio ministro das Relações Exteriores pegou o estatuto da Apex, fez uma alteração, tirando a autoridade do presidente da Apex, passando para os dois, e sem consultar conselho. Então isso era um momento de... Isso aí é uma ilegalidade, isso aí é de fundamento legal, né? Confusão geral entre o chefe máximo, que é o ministro, a moça, o outro, o embaixador, o chefe de gabinete, o general Escoto. Nessa confusão toda, o que é normal no serviço? O cara pega e liga para ela ou para o outro lá, que é encarregado, e pergunta, vem cá, esse negócio é possível? Tem convênio? Não tem convênio? Tem patrocínio? Não tem patrocínio? Você responde, está encerrado, uma questão simples. O relacionamento deles era tão ruim, e eu acho que vocês deviam chamar essa moça aqui, porque ela está convocada para vir depor aqui, se eu não me engano, desde lá por março, ela está convocada, até hoje não veio. E chama também o embaixador, chama o general e tal.
que eu acho que... E ele tomou a iniciativa de dizer que eu liguei para o embaixador. Eu não falei com o embaixador. Eu conheço ele, me dou bem com ele. Não liguei para ele. Ele não estava, eu liguei para o general. Mas para tentar, talvez, alguma autoridade para que ela respondesse, porque entre eles também ninguém respondia e-mail, ninguém atendia telefone, confusão geral. Estou tendo que relatar essa coisa aí, para chegar nisso aí. E aí ele falou que eu falei com o embaixador e que deu ordem para que fizesse. Quem sou eu para dar ordem dentro da Apex? Não tem nada a ver, nem sei onde... Aliás, nunca entrei na Apex, né? Não sei nem onde é que é. Nunca entrei lá, não. Então, isso aí é uma confusão dentro da Apex. Agora, por que você faz isso quando um deputado pergunta para você se tem dinheiro para mandar? Por duas coisas. Primeiro, porque mandava todo ano. Segundo, porque não quero que o presidente Bolsonaro ficasse com a pecha lá. Bolsonaro é contra a cultura, não vai o cinema brasileiro participar porque o presidente Bolsonaro não, é inculto, não sei o que é. Né? Então você tem que proteger o presidente, você está fazendo o serviço correto para proteger a pessoa. Depois eu conversei com ele até. E outra coisa de fake news, de assessoria deformada, é isso aí. Falaram para ele, eu conversei com ele e ele falou para mim, não, é porque vai patrocinar esse filme aí, que eu não vou repetir o nome, tá? Aí eu peguei e falei, esquisito, será que um filme desse vai participar do Festival de Cannes, né? Tudo bem que artistas são uns caras exóticos e tal, mas vem cá, será que é isso? Aí dá para confirmar no celular aí. Aí eu fui e fiz até eu trouxe aqui porque eu sabia que esse assunto vinha. Aí eu peguei e falei, olha aqui, presidente, não é... Os dois filmes que vão concorrer no Festival de Cannes do Brasil, um se chama Bacurau, né? E o outro, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Então, é isso aqui que eu consegui na internet. Então, por quê? O que acontece? O presidente Bolsonaro tem a personalidade dele. Aí o cara chega lá e dá pilha. O filme é sobre isso, sobre aquilo, é o filme do negócio que você falou e tal. Que o senhor falou, desculpa você. E aí você bota fogo, bota gasolina na fogueira, porque ele já é uma pessoa incendiária por natureza. A personalidade dele é assim. Aí você vai e taca fogo. Aí diz, não vão dar dinheiro para esses caras são tudo de esquerda, esses caras não sei o quê, e o filme é de... Esse filme aí. Aí pronto, ele vai dizer não. E tem razão dentro da conduta dele, vai dizer não, até eu diria não. Um filme desse eu diria não. Né? Mas a assessoria tem que ser um negócio mais equilibrado, pô. Você não pode pegar... É a mesma coisa que o tal do negócio do fake lá. Para que isso? Para mim não afeta nada, não estou nem aí, né? Agora, você deixa o presidente em má situação. Essa aqui, deixa em má situação, de novo. Se o senhor perceber, o filme, eu acho que não é nada disso daí, desse filme que o senhor falou. Eu, na internet, peguei esses daqui. Festival de Cannes, período de festival... 14 a 25 de maio de 2019. Inclusive tinha tempo para ver se ia prestigiar ou não. Né? Então é isso aí, essa assessoria que bota pilha em vez de acalmar a autoridade. É isso aí que aconteceu. Vamos ver agora o nobre senador Chico Rodrigues, do Democratas. Senhor senador Ângelo Coronel, presidente desta CPI da Fake News, general Carlos Alberto dos Santos Cruz, senhores deputados, senhoras deputadas, senadores e senadoras, eu estava aqui acompanhando atentamente esta sessão. E, na verdade, o que nós presenciamos aqui é uma situação inusitada. Essa instituição da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ela visa fundamentalmente investigar os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público, a utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições de 2018, a prática de cyberbullying,
sobre os usuários mais vulneráveis da rede de computadores, bem como sobre agentes públicos e o aliciamento e orientação de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio. Pois bem, na verdade, senhor presidente, velho político de longas jornadas, eu, na verdade, acho que essa CPI da fake news é um grande circo. Porque nesse momento da vida pública brasileira, não se precisava instalar uma CPI. E nós, obviamente, procurando o entendimento partidário, também subscrevemos, mas na individualidade acho que desnecessária. Nós temos tantas questões relevantes para tratar nesse país. Nós temos a questão econômica do país, nós temos a alta do dólar, o desemprego, as privatizações, a cessão onerosa, reforma da Previdência, reforma tributária, reforma política, prisão em segunda instância. E aqui nós estamos incomodando o general Santos Cruz, um oficial da elite do Exército Brasileiro, que ocupou um cargo importante na República, que tem uma relação tranquila, serena com o presidente da República, que ocupou um cargo e, em determinados momentos, deixou o cargo como outro ministro qualquer, como tantos outros que já deixaram esses cargos que ocupam. E aí a gente percebe, presidente, que, no fundo, essa CPI é exatamente só para atingir o presidente da República. Alguns... Senador, só para poder ilustrar até o seu raciocínio, eu fico aqui a me perguntar, interessado o senhor, Vossa Excelência do Democratas. Isso. Quem fez o requerimento que foi aprovado na Câmara dos Deputados foi o Partido Democratas. Sim. Então, Vossa Excelência, como participante da legenda democrata, devia até ter feito força para que essa CPI não saísse de lá. Nós trabalhamos também sobre isso, para evitar exatamente... Existia outra linha, que o senhor sabe, na política tem as coisas de bastidores, e que você não tem autoridade para impedir, na verdade, uma decisão partidária, né? Mas, de qualquer forma, eu acho, primeiro, que ela está indo totalmente na direção de atacar o presidente Jair Bolsonaro. Vários deputados e senadores que nos antecederam citaram 5, 6, 7 vezes cada um Bolsonaro. Aliás, o presidente Bolsonaro hoje, segundo pesquisa que tem aí, né, hoje ele já é mais conhecido no Brasil do que o próprio presidente Lula, né, em apenas menos de um ano de governo, né, porque citam tanto o nome dele que terminou realmente ficando na cabeça do povo. Então tinha umas 3 perguntas aqui só para fazer para o general Santos Cruz, como esclarecimento, mas acho desnecessário, porque agora está se instalando aqui a escola de seguidores de alguns pensadores, como, por exemplo, o deputado Felipe Barros demonstrou que ele é realmente aluno do Olavo Carvalho. O que o Olavo Carvalho ensina, eles aprenderam aqui com uma velocidade enorme. Basta ver a verborréia que apareceu aqui nessa sessão. Então, é um negócio de total desentendimento. Então, eu tenho certeza, senador Ângelo Coronel, que a gente conhece a tua história, teu nome na Bahia, depois de tantos e tantos mandatos, que vai ter muita dificuldade na condução dessa CPI, principalmente a deputada Lídice da Mata, como relatora, porque no fechamento de um relatório final vai ser exatamente tentar atingir o presidente da República, que pelo sim, pelo não, está fazendo o que é possível nesse país, está conseguindo quebrar paradigmas que muitos não teriam coragem de fazê-lo. Cada um tem suas virtudes, tem seus defeitos. Por exemplo, o PT passou 16 anos quase no poder, cumpriu o seu papel. Bem ou mal, cumpriu o seu papel. Agora, o presidente Bolsonaro tem seus 4 anos de mandato e aí as urnas vão, na verdade, responder em 2022 se reelege ou se não reelege.
Agora, parece, na verdade, que nós estamos vivendo um verdadeiro inferno astral por conta da eleição do presidente Bolsonaro. Os questionamentos, as dúvidas, as acusações, as denúncias, etc., de uma eleição ilegítima, com mais de 11 milhões de votos, né? Então, presidente Ângelo Coronel, meu amigo, general Santos Cruz, Vossa Excelência, que eu sei que tem tantas e outras missões a cumprir ainda, como consultor, inclusive, da ONU, poderia muito bem, uma hora dessas, estar talvez em Washington, estar em algum país aí, falando sobre coisas importantes, e estar aqui hoje ouvindo um monte de bobagem que talvez em nada enriqueça seu currículo. E esse congresso diminuindo cada vez mais. Eu tenho certeza que milhares e milhares de pessoas que nesse momento assistem, porque não está tendo sessão nem na Câmara, nem no Senado, nem no Congresso, nesse momento, estão assistindo realmente à TV Senado, estão horrorizados. E aqueles mais velhos, inclusive, indignados com o tipo de manifestações aqui que só diminui essa casa. Aliás, eu passei muitos anos na Câmara dos Deputados, estou aqui há quase um ano no Senado, e eu nunca vi um momento de tanta pobreza de produção como nós estamos vendo hoje. Não quero dizer aqui que é a renovação, que foi gigantesca e tal, mas talvez um momento em que nós poderíamos estar numa produção parlamentar muito mais forte. Essa questão da fake news é inevitável no mundo inteiro. Isso aqui o maior fuxiqueiro do mundo que existe é o tal do celular. Ninguém controla, não tem quem, nem na sua casa você tem que andar com o celular escondido em casa para não, na verdade, algumas coisas que você não quer, não ter acesso. Imagina na vida pública, que é aberta, é um livro aberto, é uma janela sem vidro, né? Então, queria deixar esse registro aqui, porque eu fico assistindo assim, hora dessa, acho que já é mais de 6 horas, e tanto tempo aí, general Santos Cruz, sendo perdido, porque eu acho que não está se construindo nada. Meu sentimento, até me perdoe se eu, na verdade, for voz divergente, mas acho que a população brasileira deveria estar assistindo debates muito mais produtivos em defesa da sociedade brasileira do que uma CPI das fake news, que não sei o que é que vai produzir realmente em termos de resultado. Sei do empenho do senador Ângelo Coronel, da deputada Lídice da Mata, mas tem mais fuxico do que resultado. Muito obrigado. Com a palavra ao nosso general Santos Cruz. Tá bem. O que eu posso dizer é o seguinte, sobre esse assunto, eu não participo da discussão política, eu vejo, é coisa mais de parlamentares, de partidos, né? A minha presença aqui, ela não tem o objetivo de mostrar, de fazer crítica, né? Ela tem o objetivo de mostrar o que eu vi, o que eu vejo, né? Aquilo que eu vivi, né? Mostrei, e acho que existe um fenômeno de mídia que ainda não está num ponto de equilíbrio. A mídia, ela chegou com recursos muito mais rápidos do que a adaptação do pessoal. Pessoas que, por características próprias, acabam se excedendo, partindo para o ataque pessoal, achando que liberdade de expressão é ataque pessoal e que agora vale tudo, que pode jogar fora o Código Penal. Não pode, não. Não pode fazer a injúria, a difamação, a calúnia, não fazem parte do cardápio de liberdade de expressão, fazem parte do Código. Então, é sobre isso que eu estou falando. Outra coisa é que esse fenômeno não é um fenômeno de agora, né? Isso é um fenômeno que está acontecendo agora, que aconteceu antes, e os engajamentos políticos, eles se favorecem disso daí. E a outra coisa é que a má conduta pessoal de pessoas, principalmente aqueles que têm maior expressão, às vezes, ou conexões com o governo, acabam criando um ambiente ruim. Porque ataca todo mundo, porque o presidente precisa negociar. É normal um presidente negociar com o governo, negociar com a Câmara, com o Senado, mas aí entra um monte de gente atacando aqui e ali. Então, é uma nova forma aí de convivência, onde a minha posição
é contra o ataque pessoal, contra o baixo nível de palavreado, etc. Então, não é contra a ideia, né? Nem contra a liberdade de expressão. Então, é isso aí que eu acho. Eu trago aqui a minha contribuição por ter participado do governo e acho que a coisa está precisando mais de equilíbrio, porque senão até a convivência partidária fica ruim. E a comissão aqui, eu acho que ela pode chegar a trabalho muito bom, com uma análise bem técnica do que está acontecendo, indicando como que essas conexões funcionam e propondo medidas para que isso aí não possa funcionar dessa forma. Ok. Senador Chico, eu fiz aqui um balanço de 17 oradores que passaram, 2 que vão passar para essa casa, 6 de oposição e 11 do governo. Então essa comissão, as últimas sessões, Vossa Excelência não tem participado, mas é majoritariamente de membros da bancada do governo oficialmente. Não, porque não é um tribunal de exceção para se atacar a figura do presidente da República. E um dos itens da CPMI está lá, investigar as eleições de 2018. Esse requerimento já veio pronto da Câmara para cá. Essa comissão foi instalada, foi eleito suprapartidariamente, inclusive com o voto de Vossa Excelência, por ter um papel, uma postura mais de independência nessa casa. Aliás, sempre fui independente, graças a Deus. E aqui tenho a certeza que, dependendo dessa presidência, ninguém aqui vai cortar o pescoço de ninguém com parcialidade. Aqui o nosso papel vai ser imparcialidade para que a gente possa deixar um legado para o povo brasileiro, que é simplesmente abolir perfis falsos, que não é censura, mas eu acho que quem quer falar mal de alguém tem que botar a sua cara na tela, tem que botar a sua caricatura, botar o seu nome, não tem que se esconder atrás de um perfil falso. O próprio deputado Russomano já foi vítima também de fake news no passado. Aliás, não sei nem se foi fake news, ele deve até foi fake news também, né? Então eu acredito que quem está aqui nessa plenária, é difícil uma pessoa aqui não ter sido vítima de fake news. Então nós temos que conter esse mal que assola a sociedade mundial, não é só a sociedade brasileira. E para isso nós temos que ter legislações mais duras. Sei que tem gente que não vai gostar, mas infelizmente ninguém consegue ter uma receita que fique no paladar de todos aqueles que participam da nossa vida pública. Então agora concedo a palavra ao deputado Celso Russomano, uma das vítimas da fake news. Obrigado, presidente. Pois é, na verdade o que nós deveríamos estar discutindo aqui é exatamente notícias falsas, seja qual o caminho que ela tomou, impresso, como foi meu caso, pelas redes sociais ou pela mídia televisiva ou falada. Esse seria o motivo dessa CPMI aqui, e é o que o povo brasileiro espera, que nós aqui apuremos, né, exatamente o que acontece por aí, o que nós temos de notícias falsas em relação a procedimentos levando crianças e adolescentes à morte. Essa é uma questão que nós temos que discutir, né? E a gente acaba saindo do foco aqui para ficar na questão política o tempo todo, e as sessões vão se passando e nós continuamos debatendo questões políticas ideológicas, em vez de discutir o que a sociedade espera da gente, né? Que nós apuremos aqui, de fato, o que hoje as redes sociais, né, a internet como um todo, podem fazer com a vida das pessoas. Nós tivemos um caso no Guarujá, em que uma senhora foi acusada indevidamente numa rede social e a população acabou linchando essa senhora. Ela foi a óbito. E depois descobriram que era mentira, que era um fake news. Essas questões que nós temos que discutir são extremamente perigosas à vida de nós brasileiros, já que nós estamos discutindo essa questão no âmbito do Brasil. Mas Vossa Excelência tem razão quando diz que o mundo hoje é vítima dessas notícias falsas. Eu ia fazer algumas perguntas ao general Santos Cruz, mas várias das perguntas já foram contempladas. Quando a gente fica como último orador, muitas perguntas já foram contempladas, mas eu quero fazer aqui um registro, general Santos Cruz. Vossa Excelência, eu estive com Vossa Excelência algumas vezes
na presidência da República, e Vossa Excelência foi muito correto sempre, muito correto. Eu quero deixar esse registro aqui, porque a gente passa, os governos ficam, né? O Estado fica, os governos passam, nós passamos também, porque nós não somos definitivos, nós somos transitórios, mas o que a gente pode deixar de legado é a nossa seriedade e idoneidade, e Vossa Excelência tem isso. Tenho certeza que convivei com Vossa Excelência como ministro, e em todos os momentos Vossa Excelência foi um estadista. Parabéns.